Bem, nesse momento vocês já perceberam que o paciente idoso eu tenho duas classificações, né? O idoso patológico e o idoso que vai ter o seu envelhecimento saudável, né? Não é porque o idoso não é patológico que o envelhecimento dele vai ocorrer, não é porque esse idoso está classificado como envelhecimento saudável que ele vai passar o período dele de envelhecimento sem nenhuma complicação de sistema. Sim, pode ter complicações do sistema por conta do decorrer da vida, né? Algumas patologias que não estão associadas só com a terceira idade, e sim com o próprio envelhecimento, né? Ela já persistia durante uma vida já madura e que vai persistir aí, ou então até agravar durante o envelhecimento. Se falando agora sobre o sistema respiratório, vai ter algumas complicações, e é bom a gente entender as complicações de acordo com o sistema, né? O sistema respiratório ele é responsável pelo quê? O sistema respiratório ele é responsável pela troca gasosa. Então, ele retira da atmosfera a quantidade de oxigênio que está em concentração de 21% e leva para dentro dos pulmões, onde vai ser captado pelas hemácias. Lá na troca gasosa que ocorre dentro dos alvéolos. Todo mundo lembra disso? Quando eu tenho um indivíduo idoso, eu vou ter um enfraquecimento da musculatura respiratória, então não tem mais a resposta, nem para inspiração, nem para expiração de forma eficaz. Isso vai ocorrer por conta da retração elástica da parede torácica, que vai diminuir a sua potência, né? Não, vai diminuir o seu trabalho no momento de inspirar e expirar. A pressão relacionada ao oxigênio, que é o PO2, né? Ela vai estar sempre diminuída, que é a pressão PO2. A pressão vai estar relacionada ao oxigênio? Sim, que significa PO2. O2 de oxigênio, então significa pressão parcial de oxigênio, combinado? Ela vai diminuir com a idade, isso tende a diminuir, né? Por conta mesmo da quantidade de anos de utilização do sistema. Mas em virtude a desequilíbrios relacionados à ventilação e à perfusão do sangue. Tá? Então, a inspiração e a expiração. A ventilação, né, onde eu retiro todo o ar oxigênio e encho essa câmara, que é o pulmão, e a perfusão, que é carrear todo esse sangue, né, oxigenado para as artérias e veias. Diminuição do sistema de transporte ciliar de mucosas. Então, esse transporte, gente, ele tem que sair da região e alcançar até as extremidades. Então, eu vou ter uma diminuição do transporte de oxigênio para a região das mucosas, tá? Vão se tornar bem danificadas. E aí eu vou ter a diminuição de lubrificação, você percebeu a diminuição de saliva, entre outras situações que acometem homens e mulheres. Aumento do lúmen. O que seria o lúmen? O lúmen é o espaço dentro da veia, né? Diminuição dos cílios e dos movimentos. E o aumento também das glândulas brônquicas. Então, tem diminuição do lúmen, o espaço, né? Onde passa o sangue, tá? A diminuição da região cilíaca, onde auxilia, né, nessa movimentação, e diminuição e também dos movimentos que aumentam o tamanho da glândula brônquica. Então, tem diminuição em todo o processo, né, da inspiração, então da troca gasosa. Diminuição do reflexo de tossir. Isso faz com que o idoso se engasgue mais. Aumento de secreções no pulmões, que pode propiciar pneumonias, né? E dificuldade, com certeza, de expectoração. Essas são as piores complicações para idoso no sistema respiratório. Se falando do sistema digestório do meu paciente idoso, seu José e Dona Maria, eu tenho alterações na região do fígado, alterações nas vias biliares e também na região pancreática, que vão alterar a função de secreção dos hormônios, tá? Vão alterar a função motora, vai alterar a absorção e também todas as simultaneidades. Então, altero também todo o funcionamento das glândulas, né, onde vão trazer hormônios que vão atuar na função motora e absortiva, tá?
O trânsito dos alimentos vai ficar mais lento. Aí você vai começar a entender por que o idoso perde apetite e come pouco, né? Com menor absorção de substância e tendência à prisão de ventre. Se ele não está se alimentando bem, não está bebendo água, se o apetite dele está alterado, se tudo está transformado, então eu vou ter complicações, tá? Esse intestino não vai funcionar de forma adequada. Não se alimenta bem, vai diminuir a quantidade de frutas, de verdura, tudo isso vai ficar prejudicado. E a gente já sabe nesse momento que os legumes e as frutas são alimentos reguladores, e sem eles eu tenho considerável prisão de ventre. E a água é substância da vida. Diminuição do tamanho do fígado. O fluxo sanguíneo também diminui. Alteração do metabolismo desse fígado, metabolismo hepático, de muitas substâncias, entre elas os fármacos, que podem resultar no aumento dos níveis e do tempo de permanência nesse organismo. Então, o fármaco ele começa a ser um agressor nesse momento. Eu tenho tanto diminuição do fígado quanto diminuição das células, né, do seu metabolismo. Então, quer dizer, ela já não tem funcionamento bem, sendo que nesse período o idoso ele toma muito medicamento. Isso vai trazer toxicidade, pode trazer doenças. Sistema genital, precisamos prestar bastante atenção no sistema genital, tá? Nas mulheres, após o período da menopausa, vai ocorrer uma grande e importante diminuição na produção de hormônios, tá? Então, eu tenho uma diminuição absurda de hormônios no período da menopausa. Ocorre a diminuição do tamanho dos ovários, eles começam a perder a sua funcionalidade, então eles vão diminuir, tá perdendo função. Involução uterina, o útero ele já não tem mais o seu funcionamento adequado, então ele vai, em vez de evoluir, involuir, diminuir. A atrofia da vagina, além de estar atrofiada, ela também perde lubrificação, fica muito difícil as relações sexuais na terceira idade. E a perda da massa da região mamária, tá? Diminuição da lubrificação do canal vaginal, isso eu já falei com vocês, tá? Nos homens ocorre a diminuição da testosterona a partir de 80 anos de idade. A ereção nesse período vai se tornar lenta, diminuída, né? E a sensibilidade peniana e o tamanho do testículo vai ficar diminuída, tanto a sensibilidade quanto o tamanho da região testicular. O volume de esperma, consequentemente, nos homens vai ser reduzido, né, consideravelmente, diminuindo a probabilidade de engravidar pessoas, né? Mas isso não é regra não, hein? O volume da próstata pode diminuir e a drenagem da urina para o exterior. Então, ele vai ter complicações prostáticas. Precisa de estar muito em atenção, porque além de complicações, nesse período aumenta a probabilidade de câncer na região prostática, tá bom? E o sistema renal, para que serve o sistema renal? Ele é excretor, né? Ele recebe toda a filtragem do sangue e excreta tudo aquilo que o organismo não tem mais necessidade. Então, o fluxo sanguíneo renal vai diminuir. Se eu tenho menos volume de sangue, eu tenho menos fluxo, né? Que faz com que os idosos sejam mais suscetíveis à deteriorização dessa função renal. Pode observar que os idosos eles têm uma complicação no sistema renal que pode levar em muitos idosos até a óbito, tá? Capacidade de concentração por conta dessa diminuição de sangue também pela excreção, né? Eu vou ter um acúmulo de excreta nesse organismo, tá? Quando eu vou ter uma capacidade de concentração diminuída por conta desse aumento da excreta, mas eu tenho que ficar muito alerta à quantidade de água que, se é introduzido diária, não vai ter vontade, tem que eu forçar ele a beber, senão vai trazer sobrecarga e essa água faz falta, tá? E aí eu preciso novamente falar dos fármacos. A maior parte dos fármacos são eliminados pela urina, né? E os seus níveis podem estar aumentados no sangue com prováveis efeitos secundários. Então, eu tenho uma quantidade exacerbada de medicamentos nesse período, que vai fazer com que o idoso ele tenha uma sobrecarga muito maior, tanto na parte do fígado quanto na parte dos rins, né? Porque ele não vai conseguir fazer a excreta, tá? O sistema imunológico, né? Eles são mais suscetíveis a infecções,
Então, as infecções elas se tornam frequentes, tá? Maior incidência de diversos tipos de cânceres. Então, se eu tenho dificuldades, eu tenho todos os sistemas comprometidos, isso facilita a multiplicação e o crescimento desordenado das células que são causadoras do câncer. Se entendendo que a célula ela cresce, é a célula que forma o câncer, porque ela, por conta de complicações de sistema, ela cresce de forma irregular e desordenada no organismo. E aí eu preciso falar do sistema nervoso. Vai ter abalo? De certeza, né? Vão ter mudanças tanto estruturais como neoquímicas, tá? Modificações nos níveis sensoriais, motores, de capacidade intelectual e de comportamento. É o caos, né? Quanto maior a idade, mais vai agravando a situação do paciente. Alterações na percepção, memória, sono, coordenação motora e controle muscular, entre outras patologias que nós vamos discutir a seguir, tá bom? Síndrome gástricas. A saúde do idoso, a gente precisa saber que a saúde do idoso ela vai estar relacionada com uma funcionalidade global. A gente precisa ver a saúde do idoso como um todo, não como um segmento único, né? Vocês perceberam que começa a ter complicações e tem complicações em todas as regiões, então eu não posso ver de forma isolada, tá? O idoso é considerado saudável quando é capaz de funcionar sozinho, de forma independente e autônoma, mesmo que tenha algumas patologias associadas. Essa é a definição própria de um idoso saudável, né? Dessa forma, resgatar-se o conceito de saúde estabelecido lá pela OMS como sendo bem-estar completo, biopsicossocial, cultural e espiritual, não é simplesmente a ausência de doenças. Isso aí já caiu por terra já há muito tempo, né, gente? Precisa se avaliar, planejar, projetar o cuidado para tentar reaver essa saúde do idoso. E com isso tem tudo isso que a gente já discutiu, né? Precisamos ter estados, municípios e a parte federativa comprometida, fazer bastante academias para idosos, centros de convivência para que ele tenha uma terceira idade, ele chega aos 65 anos de uma forma mais digna, tá? A perda dessas funções, de todas essas funções que nós conversamos, vai resultar em grandes síndromes geriátricas. Eu vou ter incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incapacidade comunicativa, porque tudo isso não vai ser fácil do idoso conversar, tá? Porque as pessoas também não têm paciência de ouvir. Iatrogenias, tá? Incontinências infecteriana, os esfíncteres, os esfíncteres, eles não vão estar mais com a capacidade como antigamente, então eu vou ter deficiências e dificuldades, tá? E a pior de todas, que é a insuficiência familiar. Tudo isso com uma família que não funciona direito, desastre, tá? E aí, aqui vai dizer o que é incapacidade cognitiva, tá? Quando eu falo incapacidade cognitiva, eu estou designando o comprometimento das funções encefálicas superiores capazes de prejudicar o funcionamento da pessoa. Então, eu tenho falhas, né, na região encefálica, que vai prejudicar as funções ou o funcionamento do organismo da pessoa. Então, eu vou ter prejuízo na funcionalidade do paciente e não podem ser classificadas como incapacidade cognitiva. Essas alterações, gente, constituem um transtorno cognitivo leve. Para o estabelecimento de diagnóstico dessa incapacidade, é fundamental a constatação do prejuízo. Se eu tenho uma função cognitiva prejudicada, eu preciso de um bom neurologista que vai identificar esse tipo de lesão, e o neurologista tem que ter uma visão ou uma especialização geriátrica, porque senão isso não vai dar certo, né? E aí ele vai identificar, né, o prejuízo de funcionalidade do indivíduo ou a perda das funções, tá bom? As principais etiologias da incapacidade cognitiva é a demência, a depressão, o delírio e as doenças mentais, como a esquizofrenia.
E aí a gente para por aqui porque eu vou pedir hoje um trabalho para ser apresentado junto com aquele outro trabalho que vai ser a nota de vocês, tá? Que vai ser a junção da nota final dessa atividade da saúde do idoso. Então eu tenho 4 temas: demência, já falei bastante sobre depressão. Demência e delírio, vocês vão ter que entender, e as doenças mentais como a esquizofrenia. O livro, a apostila, ó, na página 29, ela vai falar basicamente sobre o que é o delírio. Depois, lá na página 30, ele vai falar da demência, vai trazer para você demência. Página 31 fala sobre Alzheimer. E a página 32 vai falar do mal de Parkinson, que também é a mesma coisa que instabilidade postural, né? Porque o Parkinson ele dá aqueles tremores e aí se torna a instabilidade postural. Então, até a página 32, até a página 34, eu tenho as atividades do trabalho que eu vou passar dessa semana para a próxima. Porém, como a turma está pequenininha, eu vou dar os 4 temas e eu quero que vocês peguem, que a apostila está bem resumidinha. Eu quero que vocês peguem todo esse conteúdo da apostila e transformem num trabalho para ser apresentado. A gente precisa organizar de que forma que vai ser assistido, né? Se vai ser pelo Zoom, se vai ser pelo Meet. Esse material PowerPoint é um material meu. Eu coloquei ele como um material acessório, utilizei a apostila para explicar, tá bom? Sendo que no material do PowerPoint tem quase que as mesmas informações e um pouquinho a mais, tá? E aí a gente vai continuar depois falando sobre mobilidade, incapacidade comunicativa, iatrogenias, isso aí é comigo. Mas esses 4 temas eu quero que vocês me apresentem semana que vem, e a gente vai falar também sobre a violência contra a pessoa idosa, tá? Então tá bom. Gostaria também de marcar com vocês. Eu vou pensar o que eu vou fazer, né? Porque a gente tem uma aula de reposição aí. E eu preciso pensar, porque eu nunca consigo encontrar a turma na totalidade aí, mas a gente vai ver o que vai fazer até a próxima semana mediante essa reposição, tá bom? Então, vou passar a atividade lá na plataforma. Beijo no coração de vocês e olha o juízo, gente. Assiste às aulas.